Nós vamos adorar ao Senhor Jesus com todo o nosso coração, espírito e verdade. Aleluia. Thank
Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Campanha de avivamento. Eu tenho vindo poucas vezes porque o tempo não tem me sobrado muito. Mas as poucas oportunidades que eu tive de estar aqui na casa do Senhor, eu pude ver que nós temos feito jus a esse tema, avivamento. Porque as igrejas têm precisado disso. Igrejas de um modo geral, eu digo. Verdade. Como tem necessitado avivar-se na presença do Senhor. Eu desejo de todo coração que cada irmão aqui faça muito proveito dessa campanha. Hoje é o 9º dia da campanha. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E atrelado ao tema avivamento, veio o tema do dia de hoje, que é avivados para evangelizar. Aleluia! Avivados para evangelizar. Glória a Deus. São duas palavras interdependentes. Uma depende da outra. Se você não for avivado, você será apenas um religioso. Porque quem não é avivado vai conhecer a palavra, vai levar a palavra, vai falar, vai pregar. Mas quem tem o poder do convencimento é o Espírito Santo de Deus. Então busque avivamento, não perca tempo, faça proveito. A gente está vivendo cultos extraordinários. Aleluia. O que é extraordinário? É algo que foge da ordem. É verdade. A nossa ordem é terça, quinta e domingo. Então a gente está vivendo cultos extraordinários, diferente do que é costumeiro fazer. É verdade. Você faça proveito. É verdade. Aproveite esse momento, se entregue a Deus de corpo e alma. Eu sei que é difícil. É verdade. Temos dificuldades, temos alguns problemas que às vezes batem na gente. Frustrações, problemas que gostaríamos de resolver e não conseguimos, porque às vezes não depende só da gente. Eu queria falar com vocês sobre o avivamento usando um texto que está em Atos 16. Glória a Deus. Atos Aleluia. 16. Santo é Pai. Grandioso é tu, Senhor. Santo Deus. Amém? Aleluia. Atos 16 fala sobre Paulo e Silas, fortemente castigados e presos por pregar a palavra, Aleluia. presos por libertar uma jovem das garras de Satanás. Deus. Eu não quero tomar muito tempo da leitura aqui para eu falar da história, sendo 19 versos. Mas para utilizar o tempo do público, eu vou ler 2, no máximo 5 versos. Eu vou ler o verso 25, Atos 16, versos 25 e 26. Aleluia. Eu passo a ler. Amém. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Ah, meu amado irmão, se isso daqui não pode sentar. Eu estou com uma dor nas costas aqui, eu falei, se eu sentar, eu estou com medo de levantar. Eu achei que os irmãos estavam na mesma situação. Meus irmãos, se isso daqui não representar para a gente o que é avivamento, aí eu não sei mais o que representa, porque Paulo e Silas, na pior situação da vida deles,
eles oravam, eles clamavam, eles cantavam a Deus. É verdade, Deus, Jesus. Não esperem momentos oportunos, momentos bons para buscar avivamento. É, Deus. Fala mesmo, Deus. É no meio da noite que a gente vai. Quando eu falei que avivamento estava diretamente ligado com evangelizar, eu vou ler aqui rapidamente o verso 30 e 31. O carcereiro dizendo, olha, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Isso era o carcereiro. O carcereiro desesperado, olhando para o seu passado pregresso de pecados, de erros, fora da presença de Deus. E Paulo e Silas então responderam para ele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo e Silas avivaram, conseguiram converter o carcereiro e em seguida aqui, no restante da história do texto, converte a família dele, leva a palavra de Deus para dentro da casa dele. E a história é muito bonita, vale a pena vocês verem a história. Eu queria convidar aqui para orar pelos dízimos e as ofertas, presbítero Vando, deixa eu dar sequência aqui para tu. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvamos e agradecemos. Glória a Deus. A paz de Jesus. Amém. Avivados. Amém. Sentiram um tremor aí no louvor? Glórias ao teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Deus. Você separou as ofertas, disse, fica à vontade, estaremos orando em nome de Jesus. Pai Santo, Pai de Deus amado, nós queremos louvar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pela tua presença maravilhosa nesse lugar. Deus querido, Deus eterno, nós não estamos, ó Deus, ó Pai amado, trazendo valores, ó Deus querido, no altar, para pagar o que o Senhor faz por nós, porque não tem, ó Deus querido, valor que pague, Pai. Tudo que o Senhor faz através da tua bondade. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus querido, ó Pai amado, ó Deus querido, entregando nossa oferta, entregando, devolvendo o nosso dízimo, Pai amado, e nós pedimos ao Senhor que receba, Senhor, como um ato de adoração, Pai, porque, ó Deus querido, nós cremos, ó Pai amado, que a tua obra, Senhor Deus querido, precisa, Senhor, de cuidados, e é por isso, Senhor, que ofertamos e dizimamos, ó Pai amado. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a abençoar, Senhor, ó Deus querido, a vida dos teus servos, ó Deus querido, que o Senhor continue abrindo portas, ó Deus, dando estratégias, ó Deus querido, para os teus servos. Pai, que o Senhor ensine os teus servos, ó Deus, nessas situações de aperto que passam, ó Pai, para que possam, Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus querido, ver uma saída em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a dispensa do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu convido os irmãos para a gente dar um tempo de oração. Buscar a Deus, fazer tremer as paredes, como Paulo e Silas fez. E olha aquelas paredes ali, era grossa, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas estruturas em Roma, e as estruturas antigas tem pedra que vai 1 metro por 1 metro, que compõe as paredes. Então, para ter abalado, para ter estremecido, a gente já pode saber o tamanho da grandiosidade do poder de Deus. Né? Meus irmãos, vamos juntos clamar a Deus. Quem não tiver nenhuma limitação física, ajoelhe-se. Você estará diante do Rei. Você estará diante do Espírito Santo de Deus. Reverencie. Em nome de Jesus. Oremos, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, participa, Senhor, deste momento de oração, meu Deus. Toma, meu Deus, esse espaço, meu Pai, para Ti, Senhor. Senhor, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor não despreza o coração quebrantado, ó Deus. Senhor, é nessa certeza, ó Pai, que nós estamos aqui neste momento, meu Deus, prostrados, Senhor. Senhor, buscando a Tua presença.
Senhor, nós sabemos que vivemos, meu Pai, debaixo do teu favor, amor e misericórdia em nossas vidas, Deus. Ó Santo Deus, o Senhor conhece, meu Deus, o íntimo do coração de cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Você faz presente aqui nessa noite, Senhor. Passeia, meu Deus, sobre essa igreja, ó Deus. Essa casa de oração pertence a Ti, meu Pai. Ó Santo Deus, orienta, Senhor, a cada um de nós, meu Pai, para conhecermos, meu Deus, a Tua vontade, a Tua lei, Senhor. Ilumine nossos caminhos para que possamos saber, meu Pai, por onde caminhar, para que possamos saber de onde desviar, Senhor, os nossos passos, meu Pai. Ó Santo Deus, visita, meu Deus, visita essa igreja, passeia com o Teu Santo Espírito, meu Pai. Toca, Senhor, a cada amado irmão que está aqui nessa noite, buscando, meu Pai, a Tua presença, Senhor. Ó Santo Deus, ó Pai amado, Senhor, tem irmãos aqui, meu Pai, que tem pedido, meu Deus, pelas suas enfermidades. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode contrariar diagnóstico, meu Pai. Ó Santo Deus, venha a favor, meu Pai, dessa pessoa, meu Pai, que se encontra com a sua saúde debilitada, ó Deus. Ó Santo Deus, dá a ela a resposta, meu Pai, que ela tanto precisa, ó Deus. Ó Santo Deus, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor visite, meu Pai, a cada hospital, as UPAs, meu Deus, onde tem pessoas enfermas, meu Pai. Muitas das vezes, meu Pai, desenganados, Senhor, pelos médicos. Ó Santo Deus, tem casamentos, meu Pai, precisando, meu Pai, da Tua intervenção, Senhor. Ó Pai amado, quebrando orações, meu Pai, neste lar. Ó Santo Deus, tem uma harmonia, meu Pai, nessas casas, meu Deus. Ó Santo Deus, expulsa, meu Pai, todo espírito maligno, espírito de contenda, meu Pai, que possa estar, meu Pai, dentro desse casamento. Ó Senhor, aquece, meu Pai, coloca amor novamente no coração de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Senhor, a pessoa, meu Deus, que clama, meu Pai, pela sua vida financeira. Ó Santo Deus, se ela está desempregada, prepara, Senhor. Prepara, meu Pai, o emprego, meu Pai, o seu sustento. Pai, que possa essa pessoa honrar com os teus compromissos financeiros, Senhor. Ó Santo Deus, nós dependemos de Ti, meu Pai. Senhor, que eu estou aqui, meu Pai, clamando, meu Deus, pelo Teu favor, amor e misericórdia, pelo familiar. Ó Santo Deus, nós pregamos a palavra, nós aconselhamos, nós tentamos trazer a igreja, meu Pai. Nós não sabemos que o Senhor vai vencer o coração desse familiar. Então entra, meu Deus, com Teu favor, amor e misericórdia, Senhor. Senhor, toma conta dessa igreja, meu Deus. Essa casa de oração pertence ao Senhor, meu Deus. Ó Pai, toma conta desse povo, ó Deus. Ó Senhor Deus, que aqui possa ser usado, meu Deus, para entregar a Tua palavra, os Teus ensinos, meu Pai. Ó Senhor Deus, nós dependemos de Ti, meu Pai. Senhor, nós estamos vivendo um momento, meu Pai, de grande conflito entre os governantes. Ó Santo Deus, venha, meu Pai, com a Tua interferência, para que nenhum destes, meu Pai, possa se levantar contra a Tua igreja, ó Deus. Ó Santo Deus, meu Pai, ensina-nos, meu Pai, a amar o nosso semelhante mais e mais, Senhor. Santo, Santo Deus, nos faz conhecer a Tua vontade, a Tua lei, a Tua palavra. Senhor, nos fortalece, Deus. Nos fortalece, Senhor, porque as dificuldades da vida, Senhor, vem contra isso, meu Pai. Vem para nos abater. As frustrações, meu Deus, vem para nos abater, Senhor. Nós queremos, meu Pai, te lutando pela nossa fé. Ó Senhor, Deus, nos ajuda, meu Deus, para que sejamos fortes. Ó Senhor Jesus, nos
Senhor. Pai, que uma palavra, outra frase usada pelo Satanás, meu Deus, tente nos desanimar, tente frear a nossa família em direção, meu Pai, à eternidade. Ó Santo Deus, nos protege, Senhor, das investidas malignas, ó Pai. Nos protege, Deus, das investidas malignas, ó Santo Deus, serve, meu Pai, de que o Senhor ouviu, meu Pai, a cada oração aqui nessa noite. Eu agradeço, meu Deus, pelo teu favor, amor e misericórdia na vida de cada um dos meus irmãos amados. Em nome de Jesus. Amém. Deus leva a oportunidade, a credibilidade minha, a confiança em Deus. Teve pedido para a gente aqui, convido a pastora para trazer a palavra da noite. Já estou certo que será grandemente usada por Deus. A cara da minha esposa vai estar apresentando a pastora a Deus. Amém? Mais uma vez, estamos para a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar pela pastora que já está abençoada. Amém. Nós cremos nisso e vamos receber mais um pouquinho daquela porção do primeira vez que ela pregou. Quem estava aqui lembra, né? Nós estamos ansiosos por isso. Senhor, nós te louvamos e glorificamos ao teu santo nome. Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos apresentar, Senhor, a pastora Mari diante de Ti, ó Pai. Venha, Senhor Jesus, continuar falando aos nossos corações, porque eu tenho certeza, estou certa de que o Senhor já tem preparado para nós aquilo que o Senhor quer nos entregar. Deus, que possamos abrir os nossos corações para entender o Teu mover, o Teu falar, Senhor, no meio de nós, através da Tua filha, Senhor. Ela tem se preparado, tem se colocado diante da Tua presença, e nós queremos neste momento te pedir, capacite mais e mais, ó Deus, dê a ela entendimento e sabedoria, ó Pai, abençoa cada um aqui neste momento, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amarelou, é? Glória a Deus, aleluia. É só pelo Espírito Santo mesmo. Glória a Deus. Que a graça imensurável, Aleluia. que não se pode medir, que o amor de Deus Pai seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém. E que a paz de Cristo guarde o teu coração e a tua mente também. Amém. Que você não perca nada. E eu creio que o Espírito Santo usou a boca do Paulo para dizer uma coisa muito importante a nós. Não tem como evangelizar sem ser. Eita, Deus. O Carlos já entregou o eixo da palavra. Esse é o nosso querido Espírito Santo, que põe a sua unidade, que no louvor coloca um louvor que queima. As palavras do louvor queimam o meu coração desde o início da campanha. Que nós possamos verdadeiramente ser batizados com o fogo do Espírito Santo. Que nós possamos desejar, buscar irmãos ardentemente. No dia da campanha, ligados para eu evangelizar. Queridos, nós precisamos lembrar que a obra perfeita de Cristo na cruz teve um objetivo, tem um objetivo, é trazer avivamento para a humanidade, é comunicar
vida para um mundo caído. Aleluia! Entre parênteses, pessoas. Por quê? O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para toda a humanidade, irmãos. É para toda a humanidade. E nós, irmãos, tem que entender que essa vida eterna, essa vida que Jesus morreu na cruz para que a gente tenha, não é uma vida qualquer. Não é, irmãos. É uma vida abundante, plena, com paz, com alegria, com a presença de Deus. Aleluia. Mesmo diante das lutas e das dificuldades. Eu creio. Irmãos, nós somos salvos para que a gente possa fazer o quê? Viver a vida simplesmente? Não. Fomos salvos para servir ao Senhor, o nosso Deus. Fomos salvos para frutificar, para propagar o Evangelho. Essa palavra é tão poderosa que transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos dá vida eterna, irmãos. Este é o poder do Evangelho. E como que alguém vai levar adiante essa palavra se ele não tiver o poder dentro dele? Precisa, irmãos, precisa. Porque na situação que nós fomos encontrados quando o Evangelho nos alcançou, Efésios vai dizer como que a gente estava. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, nós já mencionamos esse texto, mas precisamos voltar nele sempre de novo. O Espírito precisa nos trazer a lembrança quem nós éramos, em que condição estávamos, que tipo de vida estávamos levando. Vamos ler só os versículos do 4 até o 7. Quando você achou, diga eu achei. Eu achei. Pode pôr na versão tradicional, Ara. Efésios 2, desculpa, do 4 ao 6, e eu faço só ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo os séculos vindouros. Essa carta foi escrita por Paulo e nós já passamos por estamos vivendo o 21º século. 2000 anos se passaram dessas palavras. E o Senhor, a palavra diz que Ele quer fazer conhecida a sua obra de vida, de salvação, para alguns homens? Não, para todos os homens, para toda a humanidade. Por isso, o Senhor levantou os primeiros discípulos e continua, geração após geração, levantando homens e mulheres para desempenhar essa tarefa. Irmãos, Deus tem e sempre terá estratégias para fazer acontecer o seu propósito, para que aquilo que Ele deseja possa se concretizar, se realizar, que esta palavra poderosa, que é o Evangelho, a obra de Cristo ali naquela cruz, seja conhecida de toda a humanidade. Verdade. Para que aqueles que crerem sejam salvos. Glória a Deus. É isso que o Senhor deseja. E se você e eu estamos aqui hoje, é porque nós fomos alcançados por este Evangelho. Aleluia. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque o poder do Espírito Santo derramado, nós vamos daqui a pouco chegar nesse texto,
através do Evangelho, ele tocou a minha e a sua vida, e ele, como Paulo disse, nos convenceu da nossa situação de pecadores, da situação que estávamos, segundo a gente leu ali em Efésios, mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados. Irmãos, a nossa salvação, a nossa nova vida que a gente recebeu quando foi alcançado pelo poder do Evangelho e nos rendemos ao Senhor Jesus, essa nova vida, essa novidade de vida que nós devemos encontrar, ela precisa ser diferente da vida que nós tínhamos quando nós fomos encontrados pelo Senhor. Por quê, irmãos? Porque enquanto nós vivíamos mortos espiritualmente nos nossos delitos, como que a gente vivia? Como que era? Vivia para o nosso bel prazer. Sim ou não? Satisfazendo os desejos da nossa carne. Satisfazendo o nosso eu. Eu quero. Eu posso. Agora não. O crente de verdade vai dizer: vou fazer isso ou aquilo se o Senhor permitir. Se for da vontade do Pai. Irmãos, é algo muito especial. Hoje, você e eu, nós somos, já foi cantado aqui, nós somos rendidos ao Senhor. Sim ou não? Sim. Rendido estou, não é? Aos pés do Senhor. O que é você se render? É você se entregar, você parar de lutar. Glória a Deus. É você se deixar, né? Se deleitar mesmo nos braços do Senhor, naquilo que Ele quer fazer. E quando isso acontece, a gente então passa a viver para o louvor, para a honra e glória de quem? Do Senhor. E não mais para o nosso bel prazer. Eu gostei de lembrar nessas horas o plano da salvação, o desenho, né? Lembra? Aquele um círculo lá que era o euzão sentado no trono. E quando Jesus entra na sua vida, o seu euzinho tem que descer do trono. E o Senhor Jesus precisa sentar-se no trono da sua vida. E a pergunta é: como que nós vamos fazer isso se nós não nos sujeitarmos, se nós não aceitarmos que a nossa vida, no seu dia a dia, tenha mudanças e transformações? Como que nós vamos querer ser e viver rendidos ao Senhor se nós satisfazíamos os desejos da nossa carne, nosso eu que mandava, se a gente não se sujeitar a passar pelo fogo do Espírito Santo que nos purifica de todo pecado, que nos leva a buscar a santificação, que só acontece através da obediência à sua santa palavra, porque a palavra que nos santifica. É com ela que a gente vai sendo lapidado, irmãos. É a palavra que, quando ela nos confronta, ou você faz diferente, ou você está sendo religioso. Eita Deus. Amém, irmãos? Então, o que a gente precisa entender que quando a gente começa nessa nova vida com Cristo, os princípios da palavra do Senhor são diferentes, são contrários aos princípios pregados por este mundo. Os valores do Senhor são diferentes hoje, mais do que nunca, do que os valores que o mundo prega, irmãos. Então, nós, como crentes, nós vamos se andar na contramão, infelizmente. E cada vez vai ser mais difícil, vai ser mais acirrada. Então, a gente tem que pensar na palavra do Senhor, que ela diz assim, ó: eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. E a pergunta é: mas ficaram mesmo? Ou tem umas velharias, umas quinquilharias aí no seu depósito escondido do seu coração que de vez em quando volta e assume o controle da sua vida? Ai, caída, né? Então, que a gente possa entender que nós precisamos verdadeiramente nos sujeitar ao agir do Espírito Santo para que a nossa vida seja de fato transformada. E agora a gente olha para a ordem que o Senhor Jesus deu em Mateus, no capítulo 28,
28, o ID do Senhor Jesus, foi já falado inúmeras vezes aqui. Irmãos, essa ordem está em vigor hoje. E mais ainda, e muito mais, porque nós estamos realmente vendo os sinais que a Bíblia diz que apareceriam, que surgiriam, indicando o fim dos tempos. Sim ou não? Sim. Temos inúmeros sinais já claros, evidentes, de que nós, 21 séculos depois, estamos muito perto da vinda do Senhor Jesus. Então, a gente precisa entender que isso faz com que Deus tenha o quê? Urgência. Que o seu propósito de que esse Evangelho, que cura, que liberta, que transforma, que leva a morar no céu, seja propagado em todos os confins da terra. Porque se isso não acontecer, Jesus não pode voltar. E por isso ele precisa que esse avivamento que está acontecendo no Brasil, como foi já profetizado, em outros lugares do mundo, que ele aconteça. Por quê? Porque nós precisamos, você e eu precisamos de novo desse fogo do Espírito Santo, para nós nos enchermos de coragem para a gente ser um agente de anúncio, um evangelista, uma testemunha, né? Atos capítulo 1, versículo 8, que também já foi citado inúmeras vezes, pode pôr na tela, a versão mais clássica, no ar. Ali diz que o Senhor Jesus deu a ordem para que eles permanecessem em Jerusalém. Por quê? Porque eles seriam revestidos do quê? De poder. Poder para quê, irmãos? Para serem o quê? Testemunhas. O que é ser uma testemunha? Testemunha, irmãos, testemunhar no sentido de contar a verdade do que você viu, do que você ouviu, daquilo que você conhece. E quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e mulheres, aquelas 120 pessoas que estavam ali no cenáculo reunidas, e veio sobre eles, nós já ouvimos sobre isso como labaredas de fogo, esse poder tomou conta daquele povo de tal forma, mas de tal forma que ficou para eles irresistível, de sair falando dos fatos e de tudo aquilo que eles tinham visto, vivido, das coisas grandes que Deus estava fazendo ali. Eles não conseguiam se calar. Foi isso que o Espírito Santo fez neles. Colocou um fogo tão grande dentro deles que eles não conseguiam ficar de boca fechada. Eles simplesmente saíram anunciando, e eles não saíram contando, tipo assim, no aspecto histórico do acontecido, não, como uma narrativa. Era a percepção real daquilo que eles estavam vivendo. Eles viram, eles andaram, os apóstolos especialmente andaram com Jesus todo aquele tempo, viram todos os milagres, fizeram parte deles, e aquilo trouxe para eles uma percepção real. Eles puderam comprovar na vida deles, e esse é o selo da verdadeira testemunha. Ela vai conseguir testemunhar com força, com confiança, com veracidade, quando ela de fato viveu aquilo que ela está falando. Então, para você e eu hoje sermos testemunhas convincentes, porque na verdade o Espírito Santo precisa estar em nós, para que aquilo que a gente fale, a pessoa que esteja ouvindo, ela consiga ver na minha vida. Aleluia. Pastor sempre fala, você precisa evangelizar, anunciar, testemunhar, e se preciso for, fale, mas testemunhar com a nossa vida. Então eles não estavam falando apenas de coisas que eles viram, eles viveram tudo aquilo. Então eles precisavam mesmo. Só que eles teriam feito isso, teriam tido essa coragem, se eles não tivessem sido revestidos pelo poder do Espírito Santo? Não. Na outra administração nós aprendemos que eles precisavam ser cheios do poder, e primeiro o poder que veio sobre eles era o poder para tirar das costas deles o jugo do medo. Lembra?
medo de abrir a boca, medo de ser fiel, medo de anunciar a palavra. Por quê, irmãos? Porque pensa bem, o Mestre, o Senhor Jesus, tinha morrido, tinha ressuscitado, mas tinha subido aos céus. Eles estavam o quê? Sozinhos, com medo, irmãos, com medo porque eles já estavam sendo ameaçados de morte. Então esse medo precisava ser tirado da vida deles, assim como precisa ser tirado de nós. Quantas vezes nós temos medo de abrir a boca, mas não porque nós vamos ser mortos, medo simplesmente de deboche, medo de alguém fazer pouco caso de você, medo de alguém jogar na sua cara, de você falar algo do poder de Deus e a pessoa dizer para você está falando de Deus e com essa vida que você leva? Isso nos faz o quê? Calar. Então esse medo que também precisa ser tirado de nós. Glória a Deus. E aí nós tinha mais poder que precisava vir sobre eles, e também precisava vir sobre eles o poder para morrer. Uau! Poder para morrer. Testemunha é uma palavra grega, da qual se originou a palavra em português mártir. Testemunha igual mártir. E aí, para ser cristão hoje, dizer que eu sou cristão, vem sobre mim ameaça de morte? Não. Ser cristão hoje, em muitos países, há as exceções que nós sabemos, na janela 1040, nos países perseguidos, que se você falar que você é cristão, você é morto. Mas na maioria dos países, por enquanto, você ainda pode dizer que você é cristão. É um gozo, não é? Só que naquela época em que Jesus Cristo anunciou o ide aos discípulos, César era o Senhor da época. Ele era o imperador, era o rei a qual o povo judeu estava subjugado. E você afirmar Jesus é o Senhor naquela época era não ser politicamente correto, era uma espécie de infidelidade ao Estado, um tipo de conspiração contra o imperador, contra o César. E à medida que os anos foram passando e o Evangelho foi se alastrando, essa situação, essas ameaças, essa perseguição, irmãos, ela foi se evoluindo de tal forma que se alguém dissesse que Jesus é o Senhor da minha vida, ele era levado para o martírio, era morto, era queimado vivo, era jogado às feras, era crucificado. Se você duvida disso, leia a história da igreja. O que aconteceu desde Atos 2 até os nossos dias, tudo que a igreja já passou, mas ela está aqui, irmãos, para a glória do Senhor. Amém. Porque o Espírito Santo guardou. Irmãos, aqueles que se dispunham a morrer por Jesus se tornaram cristãos verdadeiros. E por causa dessa coragem que o Espírito Santo colocou neles, nós fomos alcançados. E o Evangelho se propagou pelo mundo. Agora os irmãos conseguem imaginar a força desse poder do Espírito Santo? E nós estamos aqui há 9 dias pedindo por este poder sobre a minha e a sua vida. Então eu quero ratificar as palavras agora. Não desperdice a glória. Peça para esse Espírito Santo tomar posse da sua vida enquanto iniciou no primeiro dia. Se deixe encher por Ele. Aleluia. Nós precisamos sempre lembrar que o Espírito Santo não mudou, que o Senhor não mudou, que o Senhor Jesus não mudou. A palavra dele diz que Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Glória a Deus. Irmãos, os discípulos também
precisavam do poder para perdoar. Lembra que eu falei que a gente ia voltar no assunto? Perdoar. Quando Jesus proferiu as palavras de Atos 1:8, e ele disse que: mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins dos séculos. Testemunha em Samaria? Uau! Lucas, no capítulo 9, nos versículos do 51 ao 56, ali tem um relato. Já o Senhor Jesus estava terminando o seu ministério aqui na terra, e ele já tinha tomado a decisão de que tinha chegado a hora, e ele sabia, de ir para Jerusalém para ser crucificado. E lá no vilarejo onde ele estava, para subir a Jerusalém, eles precisavam, ele com seus discípulos, passar por Samaria. Aí ele manda 2 discípulos na frente para preparar um lugar para eles dormirem, para o pouso da noite. E vai João e Tiago, eles 2 eram irmãos. Eles chegam na cidade, tentam conseguir um lugar para esse descanso e não conseguem. Os samaritanos se recusaram a receber Jesus. E quando Jesus chega, ele vai todo pegando fogo de ódio. Não era fogo do Espírito Santo, era fogo de raiva. João chega diante do Senhor Jesus e fala: olha, eles não permitiram que nós fiquemos aqui. O Senhor quer que eu mande vir fogo do céu para destruir eles? Lembra da pregação? Não estava Pedro ali, mas estava João e estava Tiago. 3 anos andando com Jesus e querendo matar o camarada. Jesus não deixa nada, fazer nada, e ele vai para outro povoado e segue a sua viagem para Jerusalém. Aí, o que acontece? Jesus chega em Jerusalém, é crucificado, morre naquela cruz, ressuscita no 3º dia, fica 40 dias, ainda várias vezes estando com os discípulos, ensinando eles, vai para o céu. 10 dias depois, ele manda o Espírito Santo. Glória a Deus. Só que antes, essas palavras de Atos 1:8 foram ditas por Jesus antes de ele seguir ao céu. O Espírito Santo veio, os discípulos, os apóstolos, todo aquele povo foi avivado, cheio de coragem, e ali aconteceu a primeira dispersão. E o diácono Felipe, a Bíblia diz que ele vai para Samaria. E lá, irmãos, quando ele chega naquele lugar, Deus faz coisas tão grandes, tantas maravilhas. Lembra da pregação de ontem? Que os sinais acompanhariam os que creem? Verdade. Então Felipe foi ali cheio de fé, cheio de fogo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre a vida dele, e Deus operou grandemente. E quem é que vai para Samaria para orar com aquele povo que se converteu, que ficou pondo a mão sobre a cabeça dos samaritanos e orando assim: Senhor, manda o Espírito Santo. Senhor, manda o Espírito Santo. Quem foi? João, aquele que poucos dias atrás estava ali orando, perguntando ao Senhor: posso mandar descer fogo do céu para acabar com eles? Irmãos, eles precisaram do poder do Espírito Santo para perdoar os samaritanos. E você e eu precisamos do poder do Espírito Santo para perdoarmos, porque a gente não consegue perdoar por nós mesmos. Precisamos
precisamos do Espírito Santo, desse poder, para perdoar aquelas pessoas que você desejou que um dia morressem. Eu já zerei a morte de alguém. Cheguei a orar, mata ele, Senhor. Não posso dizer quem é, mas não é ninguém para lembrar, viu, irmãos? Ó, medo. Queridos, nós precisamos do poder do Espírito Santo para a gente perdoar aquelas pessoas que você desejou que elas se acabassem. O fogo que João queria era para acabar com aquelas pessoas. Pedir perdão porque você desejou que Deus te usasse como agente, você ser instrumento de Deus para acabar com a vida daquela pessoa, para Deus ainda te usar. Você precisa pedir perdão das vezes que você orou pedindo a Deus: Senhor, pesa a tua mão sobre a vida do fulano e da fulana que fez isso para mim. Eita Deus. Gente, não tem como. Nós não temos. Não existe perdão sem o poder do Espírito Santo. E sem perdão, o que sobra? O que tem? Tem mágoa, tem ranço, tem divisão, tem separação, tem muralhas que se erguem entre pessoas. Mas, quando o Espírito Santo vem, o que ele faz? Ele quebra as barreiras, ele derruba as muralhas, ele tira a mágoa, ele desfaz o ranço, ele acaba com a divisão, com a separação. Por quê? Porque o perdão restaura os relacionamentos. A partir dali, em Samaria, o Evangelho passou a ser pregado. O Espírito Santo, quando entra na sua vida, quando você recebe o poder dele, ele te dá condição para você perdoar a pessoa que te magoou, que te ofendeu, que te fez alguma coisa ruim. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que é o Espírito Santo de Deus que derrama o amor que é de Deus em nosso coração. Porque se você não sente o amor pela pessoa, você não consegue perdoar. Não consegue perdoar, não consegue pedir perdão. Por quê? Porque teu coração está empedrado. E ele precisa ser quebrado por este fogo, por este poder. A gente tem que sempre lembrar de novo, irmãos, que o amor de Deus derramado no nosso coração, ele nos capacita para que a gente possa verdadeiramente ter a capacidade de amar de verdade, com sinceridade. Por quê? Porque amar, irmãos, não é um sentimento, é uma atitude. E nós precisamos ter essa condição de amar. O que acontece? Normalmente, como que a gente age com isso? Eu não senti de perdoar. Eu não senti de fazer tal coisa. Sim ou não? Verdade. Esse sentimento vem de onde? Vem do nosso coração. E a Bíblia diz o que mesmo sobre o nosso coração? Que ele é enganoso. Então fica esperto. Deus está te dizendo perdoa. Deus está te dizendo ama. Reconcilia. Põe o fim na mágoa. Derruba essas barreiras. Acaba com a muralha. Mas eu não senti. Mas Deus está te mandando. O que foi mesmo aquele versículo que foi mostrado? Que quem ama a Deus é quem obedece os seus. Não tem como, irmãos, não tem como. Em Atos, capítulo 8, um tempo mais pra frente, queria os irmãos põem no tela, ali fala de alguma coisa que aconteceu quando a perseguição da igreja ela chega num momento assim bem crítico, bem perigoso, e esse texto ele é escrito logo depois, no dia em que Estevão foi morto. Como que Estevão foi morto?
pregar o Evangelho. O que vocês acham que aconteceu no coração deles quando isso aconteceu? Voltou o quê? O medo. Só que o Espírito Santo não deixou eles ficar com medo, porque o poder do Espírito Santo colocou dentro deles intrepidez, coragem. E esse versículo diz que, Atos 1, ali diz que Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, quando Estevão tinha sido morto, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Estavam eles lá, de novo, indo para a Samaria. Irmãos, aquelas pessoas, isso era em Jerusalém, mas era a igreja de Jerusalém, ela já tinha crescido muito. As pessoas que foram dispersas, os discípulos de Jesus que foram dispersos, eles não saíram murmurando, eles não saíram amaldiçoando, eles não invocaram o juízo de Deus sobre aquelas pessoas que tomaram os seus bens, que saquearam suas propriedades, que tiraram eles das suas casas, da sua cidade. Eles tiveram que ir embora e deixar tudo para trás. Eles saíram praticamente com a roupa do corpo. Eles saíram, irmãos, pregando a palavra. Eles não se covardaram, eles não se intimidaram. Saíram pregando o Evangelho que tem poder para salvar. Por isso nós estamos aqui. Aleluia. Porque nada nos deteve, irmãos. Glória a Deus. E é essa coragem, essa intrepidez que nós precisamos buscar e desejar, irmãos. Sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos conecta, nos liga com as verdades eternas de Deus. É o Espírito Santo que vai sempre de novo trazer a nossa memória do que Cristo fez por nós. É sempre o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar do preço que Jesus pagou naquela cruz. E Ele não deixa, graças a Deus, Ele não deixa a gente somar a quantia, o valor, o número, a quantidade do nosso pecado. Não tem como, irmãos, não tem como. É uma dívida impagável. E o pastor sempre falando que aquela cédula da dívida que pesava sobre nós estava lá, pendurada no prego, foi rasgada, anulada. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o seu passado, Jesus pagou. E o Espírito Santo veio para que você e eu nos tornássemos dignos. Nós somos lavados, perdoados. E da mesma dimensão que nós recebemos o perdão, nós temos que o quê? Perdoar. Então, se você não obedece o que a palavra ensina, essa palavra te diz que assim como você foi perdoado, você precisa perdoar. Como que você vai ficar adiante? Como que você vai ser uma testemunha verdadeira? Que você está vivendo aquilo que a palavra ensina? Bloqueia ou não bloqueia? Bloqueia. Você não consegue falar, porque você não vive aquilo que está falando. É assim que funciona, irmãos. Então, o Senhor quer que a gente tenha nossa vida transformada, que a gente se transforme para essa geração de agora, que é incrédula, que não consegue enxergar, que não consegue crer, não consegue viver o amor de Cristo, que elas possam ver em nossa vida o amor de Cristo. Aleluia. Agora, se eu sou uma pessoa rancorosa, amargurada, que só reclamo, que só brigo, que só... Como que alguém vai sentir o amor de Cristo na minha vida, irmãos? Misericórdia, Senhor. Então, a gente precisa ou não precisa ser transformado por esse poder? Sim ou não? Sim. Então, vamos aproveitar esse tempo de buscar, de se encher desse poder, de nós desejarmos realmente sermos testemunhas do Senhor e da essência dele. Qual que é a essência de Deus? É o amor. Por quê? Porque Ele fez tudo por amor. O que Ele diz? Quais são os dois mandamentos? É que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e ame o nosso próximo, como a nós mesmos. Então a gente precisa
consiga ser transformado em libertos para amar de verdade. Nós precisamos nos alinhar, irmãos, pensar do mesmo jeito, ter a mesma visão que Deus tem. E uma das coisas muito importantes, irmãos, que eu preciso dizer agora, e eu gostaria que você não esquecesse do que eu vou te dizer. O avivamento não é uma ferramenta para uso interno da igreja. O avivamento não é uma ferramenta para uso interno da igreja. Não. O avivamento tem que acontecer em cada um de nós. Mas é para fazer a gente fazer o quê? Ir para fora, irmãos. O avivamento é para ir acender a chama em nós de amor pelas almas perdidas. Lá na África? Não, irmãos. Dentro da nossa parentela. Dentro da nossa vizinha. Do nosso bairro. É para nós termos coragem para ir levar essa palavra, irmãos, para que a gente possa desejar, para que a gente possa querer cumprir o propósito de Deus com a morte de Jesus. Você e eu já fomos alcançados. E aí, vamos ficar nisso? Eu estou salvo, tá bom? O resto que... Não, irmãos. É para que as pessoas que estão lá fora, perdidas, sejam alcançadas. Para as pessoas que estão afastadas, que elas possam se achegar ao seu Deus, ao nosso Deus de novo. Aquelas pessoas que precisam se reconciliar. Deus foi tão bondoso conosco que nos deu o privilégio de recebermos aqui, naquela noite jugosa, o irmão Valdir, que se reconciliou com Jesus aqui. Mas é suficiente uma pessoa só? Não, irmãos, tem muito mais de pessoas que precisam. Nós precisamos fazer isso com pessoas. Você conhece, com certeza tem perto de você pessoas que são fracas, sem forças, para vir buscar o Senhor, para vir buscar a sua presença. Que você possa ser um instrumento do Senhor para alcançar a vida delas. Eu ia usar um termo aqui e eu estava meio em dúvida se eu devia usar ou não, mas agora eu posso falar, porque o Paulo ratificou isso, de unidade e sanção. Nós precisamos nos dispor a ir ao encontro das pessoas na vida das quais o diabo colocou as suas garras. Ele usou essa palavra. O diabo botou as garras na vida daquela menina, pela qual Paulo e Silas tinham orado, por causa disso eles foram presos. O diabo tem colocado os seus tentáculos, as suas patas em cima de pessoas e tem subjugado essas pessoas, amarrado elas, prendido elas. E Deus está te dando, o Espírito Santo está te dando poder nessa noite, para você se encher de autoridade. Aleluia! Visitar essas pessoas, orar com elas. Se você tem dificuldade para ministrar uma palavra abençoadora, tenha coragem de convidá-la para vir para a igreja, para ser alimentada, fortalecida com o poder da palavra que é pregada nessa igreja. Aleluia! Que você tenha coragem de ser um instrumento de Deus para a salvação de Deus na vida dessa pessoa. Aleluia! Que o diabo não consiga mais usar a sua boca para você amaldiçoar, para você xingar, para você fofocar, para você fazer mexerico, mas que o Senhor use a sua boca para você abençoar. Aleluia! Para você profetizar libertação, cura. Você sabe que a pessoa está lá em depressão, querendo morrer. Se você não sabe como lidar com a situação, convida, insiste. Mas não fala assim, vamos lá na nossa igreja. Tem
povo. Sim ou não? Quase nada, irmãos. Por quê? Porque a gente está preocupado com o nosso inimigo, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com as nossas questões. O tempo urge, não é? A seara está branca. Então, que nós possamos desejar, irmãos, entendermos que o Espírito Santo que desceu ali no Pentecostes, irmãos, é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. Você crê nisso? É o mesmo que está aqui nessa noite. Então, eu quero pedir a você que você se permita que Ele tome posse da sua vida, que Ele invada o seu coração, a sua alma. Peça Ele para transformar, para Ele mudar em você aquilo que você sabe que precisa ser mudado, para que Ele tire de você a impureza que você sabe que tem dentro de você. Cada um de nós sabe. Ninguém precisa julgar, ninguém deve julgar ninguém, porque na medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Então, que cada um possa pedir ao Espírito Santo: me limpa, Senhor, me ajuda, me capacita, me enche de amor. Nós precisamos, irmãos, desse Espírito Santo para que a gente não perca tempo, mas que nós possamos verdadeiramente render a nossa vida ao seu controle, render a nossa vida ao seu comando, que a gente possa conquistar vidas para coroar o céu, irmãos. O Espírito Santo é um presente de Deus para nós. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, quando a gente fala para convidar as pessoas para vir para a igreja, por que é tão importante? Porque o congregar, irmãos, é para ser bênção na nossa vida. O estar juntos é para que nós sejamos fortalecidos e edificados. Por quê? Foi usado muitas vezes a figura da brasa aqui, certo? Amém. Todo mundo aqui já fez churrasco, já fez um braseiro, já fez uma fogueira. Se você tira uma brasa ali do braseiro, você para ela e deixa um tempinho na linha, o que acontece? Apaga, irmãos. Então, a congregação, ela precisa estar junta, ela precisa celebrar, ela precisa sentir o calor do Espírito Santo no meio de nós. Nós precisamos juntos. O testemunho do que nós estamos vivendo edifica a vida um do outro, irmãos. A oração, ela precisa existir, porque ela nos conecta com o Senhor, ela renova dentro de nós. Nós precisamos juntos aprender mais ainda a amar a palavra de Deus, cada dia mais. E uma coisa que a gente precisa, e eu preciso perguntar para você, as portas do inferno, a sua casa vai ter poder para prevalecer contra as portas do inferno, você ficando sozinho em casa? Você lá na sua casa? Não. O que a palavra diz? Que as portas do inferno não vão prevalecer contra as portas da igreja. É a igreja reunida, é o corpo reunido, onde nós vamos nos fortalecer, onde nós vamos conseguir, irmãos, nos revestir com essa autoridade que o Senhor nos dá para enfrentarmos as situações de dificuldade que vão surgir na nossa vida. Vamos ter, irmãos, lutas todos os dias, vamos ter, mas nós vamos estar habilitados com autoridade para resistir aos investidas de Satanás. Creio nisso. É o poder do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida, que liberta, que cura, que leva para o céu. Aleluia! Irmãos, olhem pelos dias. Eu orei tanto por esses últimos dias, porque nós sabemos, ele conhece a palavra de Deus, irmãos. Ele já serviu o Senhor. E nós sabemos quem está nas garras da vida dele. E ele precisa de um milagre de libertação, de cura, de transformação. E que nós possamos ser instrumentos preciosos na mão do Senhor. Glória a Deus! Fazendo com que essa palavra, que o Evangelho do Senhor, que tem poder, que ele se alastre. Que esse fogo não seja só uma brasinha, mas que se transforme em labareda, que incendeia essa igreja, que nós possamos fazer diferença no Parque do Café, na nossa cidade. Faça das suas mãos e da sua boca instrumentos de bênção a serviço do Senhor. Esse mesmo
Espírito Santo te deu capacidade, te deu dons, te deu talentos. Para quê? Para quê? O Senhor colocou dons e talentos nas suas mãos. Para você se sentir orgulhoso, se achando, não. O Senhor te deu dons e talentos para servir. Para servir. Então, cuidado. Esse cuidado é para todos nós, porque o Senhor deu dons e talentos para todos nós. Se você está pensando em enterrar o seu talento, em esconder o seu talento, em fazer pouco caso dos dons que Deus te deu, cuidado. Coloque a serviço do Senhor. Sinta prazer e alegria em servir ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor colocou na vida de cada um de nós um chamado para servir. E o de evangelizar, o de ser testemunha, esse chamado veio para todos nós. E nós precisamos verdadeiramente sermos capacitados. Eu reconheço. Às vezes a gente se sente meio inseguro, né? Depende da situação que você está encontrando. Às vezes você não sabe muito bem o que você poderia falar ou deveria falar para a pessoa, dependendo da situação que ela está vivendo. Mas se você buscar em oração, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar sabedoria. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé, a nós juntos, como igreja do Senhor Jesus, nessa noite, a levantarmos um clamor fervoroso aqui, para que o Espírito Santo de Deus, irmãos, que o Senhor derrame o seu fogo sobre as nossas vidas nesta noite, nos curando a nossa alma, as feridas da nossa alma, trazendo cura física, né? Eu confesso aos irmãos que ontem eu imaginei assim, eu vou pedir para a Carla para ela emprestar o headset dela, o microfone, porque eu estava com tanta dor no pulso, irmãos, que eu não conseguia segurar nada, de tanta dor. Nós fomos dormir e eu com muita dor. Aí o pastor pôs a mão sobre a minha cabeça e orou. Acordei de manhã com muita dor. Fui caminhar ainda, coloquei aquela, não sei como é que chama aquele negócio de elástico aqui, você prende o pulso e tinha que caminhar assim, porque se eu baixasse a mão, latejava. Mas na minha mente eu dizia, eu estou curada. Eu achava que eu não ia segurar o microfone, irmãos. Está aqui, ó, para a glória do Senhor. Ele me curou. Deus é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele quer operar. E vamos clamar agora juntos, irmãos, para que o Espírito Santo de Deus nos visite, que Ele derrame o seu fogo nesta noite. Peça para o Senhor aquilo que você mais quer dele. Mas lembre-se, Ele te salvou para que você possa servi-lo, adorá-lo com a sua vida. Não seja egoísta, né? Permita-se ser usado por Deus para que mais almas sejam ganhas, libertas, salvas e transformadas, para ir junto conosco orar no céu. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Deus, amado Pai, nós queremos agora, Senhor, na Tua santa presença, pedir, querido Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa igreja, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua unção, derrama do Teu poder. Visita poderosamente, Senhor, os Teus amados que estão aqui nessa noite, cada um de nós. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso interior. Senhor, nós precisamos da Tua visitação poderosa nessa noite. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que não fique presa nessas quatro paredes, mas que tenhamos amor, Senhor, pelas almas. Dá-nos, Senhor, a coragem, a intrepidez, Senhor, o amor, para atravessarmos, Senhor, as paredes, atravessarmos as fronteiras, Pai, e alcançarmos as vidas que o Senhor quer que sejam salvas. Assim como nós fomos encontrados pela Tua palavra, pelo Teu poder, assim como o Senhor nos escolheu, faz de nós instrumento para chegar aos Teus escolhidos, Senhor. Manifesta, querido
a nossa campanha. Estamos chegando ao fim. Os milagres vão começar a acontecer, alguns já aconteceram. Mas permaneça até o fim. E verão o que Deus vai fazer na sua vida. Para os seus nomes. Senhor amado, até aqui nos abençoaste de forma sobrenatural. Até que nos fizesse enxergar e vermos, Senhor, a necessidade desse grande avivamento. Para que nós possamos sermos verdadeiramente testemunhas animadas, para levarmos esse avivamento para mais pessoas, Senhor. Nós somos instrumentos nas tuas mãos. Verdade, Deus. Usa-nos, Senhor. Capacita. Auxilia-nos a cada instante. Espírito Santo, sem que não somos nada. Verdade. Que tu possas dar visões à igreja, Deus amado, de forma sobrenatural. Sim, Senhor. Que ninguém venha desistir e buscar a tua face, Jesus. Mas que cada dia mais possa despertar um grande desejo em cada coração. Verdade. Um desejo ardente de buscar a tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu te dou graças porque nós cremos nos teus milagres. Pai, nós damos graças porque o teu Filho Jesus nos alcançou. Por isso te bendizemos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre, todos os dias. Amém. Deus nos abençoe. E queremos primeiro orar por uma menina preciosa aí, passa para a tia Lu. Tem alguém que vai tomar ceia com você aí? Paulo. Amém. Cada um preparado. Sim. Depois a irmã vai preparando duas pessoas. Eu vou passar agora para o nosso líder da comunidade, que tem duas pessoas muito especiais aí que precisam da nossa oração. Eu chamo a Ana Vitória e a Valentina. Glória a Deus. Uma está fazendo 110 e a outra está fazendo 100. Não, vai? 100 anos? Não, quanto que é? 5? Agora é velhinha. 6 aninhos a Vara está fazendo. E a Ana Vitória fazendo 11. No mesmo dia, Deus abençoou essas duas riquezas, né? Para nossas vidas. Estenda suas mãos, irmãos. Vamos orar pela vida da Vara, pela vida da Ana Vitória. Senhor Jesus,